Bom, vai ficar assim. Boa noite. Eu escrevi hoje Você é Coachable. Ai, relaxar um pouquinho. Ai. Muito bem. Estamos caminhando para a última, amanhã é a última das 21 qualidades indispensáveis de um líder. Deixa eu ver se está tudo legal aqui com o som. Tá. E hoje nós vamos... Ontem nós falamos sobre... Ontem falamos sobre ser... Esqueci a palavra. Osaí. Vamos começar de novo. Hoje é a 20ª das 21 qualidades indispensáveis de um líder. Ontem nós falamos sobre ser prestativo. Não precisei recorrer. E hoje vamos falar sobre a educabilidade. E ele pergunta, então, se você é uma pessoa, como líder, que já sabe de tudo, ou se está continuamente buscando novos aprendizados, se está aprendendo sempre, se está disposto a este aprendizado, ou se é daqueles que já acha que já sabe tudo. É muito comum eu ouvir que, não, mas isso eu já sei. E quando a pessoa começa essa jornada de um aprendizado sobre o que é realmente ser líder, começa então a ver que há muito que aprender. E John Maxwell diz o seguinte: para continuar a liderar, continue a aprender. E esse então é um dos sinais, o aprendizado constante, uma indicação de que você é um líder que conhece as suas qualidades indispensáveis. Estou aqui com o Facebook e o Instagram, então eu vou ficar assim olhando para lá e para cá, às vezes meio assim enviesada, mas vamos lá. Um cafezinho aqui antes que esfrie. Hoje ele fala sobre a história de um dos homens mais conhecidos, talvez, e mais populares por suas mímicas. E ele começa dizendo assim: se você visse a figura de um homem baixo, com bigodinho, carregando uma bengala, usando calças largas, sapatos grandes e deselegantes e chapéu coco, logo reconheceria quem? Charles Chaplin. Praticamente todas as pessoas o conhecem ou conheciam. Nas décadas de 10 e 20, ele era a pessoa mais famosa e conhecida do planeta. E se observarmos as celebridades atuais, a única pessoa no mesmo nível de popularidade de Charles Chaplin seria Michael Jordan. Para poder avaliar qual dos dois é o mais astro, teríamos de esperar mais 75 anos para descobrir como as pessoas se lembrarão de Jordan. Quando Charles Chaplin nasceu, ninguém deve ter previsto que ele seria famoso. Nascido num lar pobre, filho de músicos ingleses, foi para as ruas ainda pequeno quando sua mãe foi presa. Depois de anos em casas de recuperação e orfanatos, começou a trabalhar no teatro para se sustentar. Por volta dos 17 anos, ele já era um ator veterano. Por volta dos 17 anos, ele já era um ator veterano. E em 1914, aos 25 anos, Chaplin trabalhou para Mark Sennett nos estúdios Keystone, em Hollywood, e recebia $150 por semana. Durante o primeiro ano de sua carreira, da sua carreira cinematográfica, ele fez 35 filmes trabalhando como ator, roteirista e diretor. Não era apenas uma função. E todos reconheceram imediatamente o seu talento, e sua popularidade cresceu. Um ano depois, ele ganhava $1.250 por semana. Então, em 1918, fez algo inusitado. Assinou o primeiro contrato de $1 milhão da história do cinema. Chaplin estava rico,
famoso e era considerado o produtor de filmes mais poderosos do mundo, com apenas 29 anos. Chaplin foi bem-sucedido porque tinha grande talento e incrível disposição, e esses traços, porém, foram alimentados pela educabilidade, que é o tema de hoje. Ele procurava crescer, aprender e aperfeiçoar sua habilidade continuamente, mesmo quando era o mais popular e bem mais pago ator do mundo. Chaplin não se acomodou. Em uma entrevista, ele explicou o seu desejo de melhorar. Quando estou assistindo a um de meus filmes, enquanto é exibido a uma plateia, presto bastante atenção às cenas que não fazem ninguém rir. Se, por exemplo, várias plateias não riem de uma determinada cena que considero engraçada, começo imediatamente a destrinchá-la e tento descobrir o que está errado em sua ideia ou execução. Se ouço a mais leve risada por uma cena que eu não esperava ser engraçada, pergunto a mim mesmo por que especialmente aquilo fez alguém rir. E este é um dos truques hoje, uma das realidades, né, das mídias. Eu não falo aquilo que eu quero falar, mas aquilo que você precisa ouvir. E Charles, então, em 1900 e lá foi, já sabia dessa estrutura e analisava cada ação dele nos seus filmes. Esse desejo de crescer tornou-o bem-sucedido financeiramente e imprimiu um nível elevado de excelência em tudo o que fazia. No passado, o trabalho de Chaplin era aclamado como um espetáculo incrível. Com o passar do tempo, foi reconhecido como um gênio da comédia. E atualmente, muitos de seus filmes são vistos como obras-primas. E ele é considerado um dos produtores de filmes de todos os tempos. De acordo com o roteirista e crítico do cinema James Eddy, a pantomima mais bem elaborada, a mais profunda emoção e a poesia mais rica e mais pungente estavam presentes na obra de Chaplin. Se ao ficar famoso, Chaplin tivesse trocado sua educabilidade pela arrogante autossatisfação, seu nome estaria junto de Ford Sterling ou Ben Turpin, astros do cinema mudo totalmente esquecidos hoje em dia. Entretanto, ele continuou crescendo e aprendendo como ator, diretor e, finalmente, produtor de filmes. Quando aprendeu por experiência própria que os produtores ficavam à mercê dos estúdios e dos distribuidores, abriu sua própria empresa, a United Artists, junto com Douglas Fairbanks, Mary Pickford e Griffith, e sua empresa continua em atividade até hoje. Então, o líder, o empreendedor, aquele que está à frente de qualquer setor, precisa estar num processo contínuo de aprendizado, porque é isso que o faz melhor. E o aprendizado em ação, ele pode então observar quais são os pontos, quais são os falcaus. Lembrei dessa palavra. Ele vai lembrar quais são os pontos que precisam de melhoria e trabalhar neles, para que ele seja então um perito, um exímio naquilo que ele faz. Qual é então a fundamentação que John Maxwell traz para a educabilidade? Para ser coachable, coacheável, como alguns falam em português. Os líderes enfrentam o perigo de se contentarem com status quo. Afinal, se um líder já possui influência e atingiu um nível de respeitabilidade, por que deveria continuar crescendo? A resposta é simples. Seu crescimento determina quem você é. Quem você é determina quem você atrai. E quem você atrai determina o sucesso da sua organização. Se você deseja que a sua organização cresça, você tem de se manter educável. Permita-me colocar aqui 5 diretrizes que ajudarão a desenvolver a manter uma atitude educável. Primeiro, cure sua doença do alvo. Isso quer dizer que, ironicamente, falta de educabilidade muitas vezes está enraizada na realização. Algumas pessoas erroneamente acreditam que se elas podem alcançar determinada meta, não precisam mais crescer. Isso pode acontecer em qualquer situação. Ao obter um diploma, uma posição cobiçada
uma recompensa pessoal ou ao atingir uma meta financeira. Entretanto, os líderes eficientes não se podem dar ao luxo de pensar dessa forma. No dia em que pararem de aprender, no dia em que pararem de crescer, serão privados de seu potencial e do potencial da organização. Lembre-se das palavras de Ray Kroc. Enquanto você estiver verde, estará crescendo. Assim que amadurecer, começará a apodrecer. Então, o processo de aprendizagem não para nunca. Não para nunca. Segundo, supere seu sucesso. O primeiro foi cure sua doença do alvo. Atingiu, parou, alcançou um diploma, parou? Não. Continue o processo de aprendizagem. E o segundo, supere seu sucesso. Outra ironia da educabilidade é que o sucesso muitas vezes a dificulta. O sucesso dificulta o aprendizado. Líderes eficientes sabem que aquilo que os levou à liderança não os manterá lá. Se você foi bem-sucedido no passado, tenha cuidado e pense, se o que você fez ontem ainda lhe parece grande, não fez muito hoje. Renuncie os atalhos, é o terceiro. Renuncie os atalhos. O Dr. Paulo Vieira gosta de dizer, se atalho fosse caminho, se atalho fosse bom, seria chamado caminho, né? Então, evite os atalhos, renuncie os atalhos. Não estou vendo quem está online. Se mandar um oi aí, eu vejo quem é no Facebook. Minha amiga Nancy Dorman diz, a distância mais longa entre dois pontos é o atalho. Não poderia ser mais verdadeiro. Paga-se um preço para tudo de valor na vida. E se você deseja crescer em determinada área, descubra o que será realmente necessário, inclusive o preço, e então esteja pronto a pagá-lo. Quarto ponto, barganhe seu orgulho. Eu gosto de dizer moa seu orgulho. Moa o orgulho. Bota lá na mola e ó, barganhe seu orgulho. Na educabilidade é necessário admitir que não sabemos tudo e com isso pode parecer que somos ruins. Além do mais, se continuarmos a aprender, também deveremos continuar a cometer erros. No entanto, segundo o excepcional escritor e artista Elbert Hubbard, o maior erro que se pode cometer na vida é sempre ter medo de cometer um erro. As pessoas que erram chegam mais longe, porque elas têm a coragem de admitir que estão num processo de crescimento, que estão num processo de aprendizagem. E enquanto nós estivermos vivos e queremos crescer, erros podem acontecer. Não se pode ser ao mesmo tempo orgulhoso e educável. Emerson escreveu, para tudo que se ganha, perde-se alguma coisa. Para ganhar crescimento, desista do orgulho. E duas perguntas que a gente sempre faz no processo de acompanhamento é lembrar que há perdas e ganhos. E se você precisa aprender a considerar quais são as perdas, quais são os ganhos em todo o processo que você vai fazer. E aprender também a saber decidir. Nunca cometa duas vezes o mesmo erro. É o quinto ponto. Teddy Roosevelt asseverou, aquele que não comete erros não faz progresso. E é verdade. No entanto, o líder que continua cometendo o mesmo erro não progride. Como um líder educável, você cometerá erros. Esqueça-os, mas lembre-se sempre do que aprendeu com eles, senão acabará cometendo-os novamente. Então, no processo de aprendizagem, no processo de crescimento, vai haver erros. O que não pode é repetir o erro e tem aquele velho ditado, né? Errar é humano, permanecer no erro é punte, que a gente completa sempre como burrice. Então, não ser burro, não ser um líder estúpido, mas ser um líder que é capaz de aprender com seus erros e lembrar desse aprendizado para o próximo passo, para o próximo nível. É assim que nós passamos de nível para nível. E a tendência é subir a escada, né? Não descer. O que precisamos então aprender ou como podemos
refletir sobre isso. Quando criança, criado na região rural de Ohio, vi um cartaz em um armazém que dizia: se você não gosta do que está colhendo, preste atenção na semente que está plantando. Nós colhemos aquilo que plantamos. Embora o cartaz fosse de propaganda de sementes, ele continha um princípio extraordinário. E a pergunta é então: que tipo de colheita você está fazendo? Sua vida e sua liderança parecem melhorar a cada dia? Mês após mês? Ano após ano? É crescente ou é decrescente? Ou você continua lutando apenas para manter o que já alcançou? Se você não está onde esperava nessa fase da vida, seu problema pode ser a falta de educabilidade. Quando foi a última vez que você fez algo novo e inédito? Quando foi a última vez que você se tornou vulnerável, envolvendo-se em um assunto no qual não era especialista? Observe sua atitude em relação ao crescimento e aprendizado durante os próximos dias ou semanas e veja em que posição você se encontra. É desafiador, mas é assim que nós, que estamos dispostos a liderar, precisamos fazer. Como então melhorar a sua educabilidade? Primeiro, observe como você reage ao erro. Você admite seus erros? Desculpa-se quando necessário? Não é o fato de passar o dia dizendo desculpa. Não, isso é um vício. Mas se você admite os seus erros e desculpa-se quando necessário, ou fica na defensiva? Observe-se. Pergunte a opinião de um amigo de confiança. E se você reage de forma negativa ou nunca comete erros, precisa trabalhar a sua educabilidade. Segundo ponto para melhorar a educabilidade, tente fazer algo novo. Saia de sua rotina hoje e faça algo diferente, que lhe proporcione um desenvolvimento mental, emocional ou físico. Os desafios provocam mudanças para melhor, e se você realmente deseja começar a crescer, faça dos novos desafios uma parte de suas atividades diárias. E o terceiro ponto, aprenda na área dos pontos fortes. Leia de 6 a 12 livros por ano, um por mês então, sobre liderança ou sua área de especialização. Continue a crescer numa área em que você já é um especialista. Evita que você se esgote e não tenha disponibilidade de aprender. Então, possuir a qualidade da educabilidade, reconhecer-se no processo contínuo de aprendizagem, para que possa diminuir as margens de erros. Mas lembrar que o erro poderá acontecer. Isso não quer dizer que você vai acertar sempre, mas é justamente pela possibilidade de fazer melhor que você pode sim cometer um erro. E o segredo é errar, mas não permanecer no erro, e sim aprender com a lição que acabou de aprender. A ação diária. Depois de conquistar seu terceiro título de campeão mundial, Tuff Hedeman não fez uma grande comemoração. Foi direto para Denver para iniciar a nova temporada. E todo o processo de novo. Comentou: o touro não se importa com o que fiz na semana passada. Seja você um novato experiente ou um veterano bem-sucedido, se quer ser um campeão amanhã, seja educável hoje. Ser educável hoje. Aprender sempre. Aprender com os erros, não repeti-los. E lembrar que o processo de aprendizagem para o crescimento é um processo constante. Esse foi então a reflexão de hoje. A qualidade indispensável de um líder, a educabilidade. Vamos repetir aquela lista? Eu gosto dessa lista. Aprendi muito fazendo essas lives durante esses quase 21 dias. Amanhã é o 21º dia. Caráter, carisma, comprometimento, comunicação, competência, coragem, discernimento, foco, que é algo bem difícil,
ou desafiador, prefiro dizer desafiador. Generosidade, iniciativa, ouvir, paixão, atitude positiva, solução de problemas, relacionamentos, responsabilidade, e eu gosto de pensar na autorresponsabilidade, no conceito da autorresponsabilidade. A segurança, lembrando que a competência nunca compensa a insegurança, e um líder inseguro é um líder perigoso. Autodisciplina, ontem ser prestativo e hoje a questão da educabilidade. Para estar forte, para estar na frente, coloque os outros em primeiro lugar, foi ontem. E hoje, para continuar a liderar, continue a aprender. E amanhã é a última das qualidades dessa série, e muito interessante, porque mostra então um fechamento, uma conclusão sobre todos esses, amarra, vamos dizer assim, né? Todas essas outras qualidades, para mostrar que tipo de líder é, se é visionário, se é futurista, se é idealista e para onde ele está caminhando com os seus liderados. Uma boa noite e até amanhã.